Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um abençoado domingo para todos e todas. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 39 graus, sensação térmica de 42. Tá quente, gente, tá quente. Para quem diz que o sul é frio, pois é, mas é muito quente, tá muito quente. Essa onda de calor e a tendência é só piorar diante do descalabro, né, da questão ambiental e desta política em curso, né, no Brasil, movida pelo capital, pelo agronegócio, uma política genocida, né, que também, né, é ecocida. Ou seja, a gente precisa, mais do que nunca, tomar consciência, enquanto sociedade, enquanto comunidade, que é preciso fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa quer dizer esperançar, né, diante dessa situação, no sentido de que esse ano vamos ter eleição, tá? É o momento de a gente retomar e recomeçar. Hoje vamos falar sobre, mais uma vez, mais um momento de início no ministério de Jesus. Recapitulando, né, esse tempo comum, esse tempo depois da Epifania, os textos são textos de início, de iniciação, do começo do ministério de Jesus. Nós vimos o batismo, né, que é um rito de passagem, que é um momento em que o Espírito paira sobre Jesus, e aí é levado ao deserto, o início do caminho. Nós vimos as bodas de Caná e hoje não vai ser diferente, né? Hoje vamos ver um texto do Evangelho de Lucas em que está relatado a apresentação da proposta, mais do que proposta, né? Do programa do ministério de Jesus, tá certo? Então esse é o programa, ele apresentou. O que é que ele veio fazer aqui? Né? Qual é a mensagem que ele traz? Então, a gente, como eu sempre digo, o objetivo aqui é que a gente possa sempre se juntar e conversar a partir do Evangelho, tomando o Evangelho como uma provocação, né? Nos chamando para conversarmos sobre os problemas existenciais da vida, da sociedade, da política, da ação, enfim, da vida. Os contextos em que estamos, né? E nesse sentido nos fortalecer. Né? Toda ação passa por isso, por essa dimensão de a gente se fortalecer, gente, para que a gente possa desenvolver de uma forma espiritualmente saudável, né? E não alienada, não, né? Fora da realidade, fora do contexto, a gente lúcida, né? E consciente a nossa realidade, a gente poder transformar essa realidade, tá bem? Vou ficar aqui na base da água, me hidratando, porque realmente está bem difícil. Vamos lá. O texto está aqui em Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Esse é a perícope, ou seja, é o trecho que vamos ler. Mas claro que esse trecho está dentro de um contexto e esse contexto é importante. Ele está entre, logo em seguida, a tentação do deserto, né? O relato da tentação do deserto em Lucas, e o texto que se segue, a gente não vai ler esse texto, mas fica aqui o convite que vai de 22 ao 29, do 22 ao 29, não vamos ler. A gente vai ver que
o clima muda do texto, né? O clima muda. No primeiro texto que a gente vai ler, Jesus é acolhido pelos seus. A sua palavra, né? As pessoas ficam entusiasmadas, enteosasmos, ou seja, cheias, né, de Deus, no sentido de, né, felizes em escutarem essa palavra. E logo em seguida, Jesus é rechaçado, é rejeitado, né, pelos seus, menosprezado. Isso, o que é que mudou? O que é que aconteceu, né, que há mudança? Gente, isso é um recurso literário, né? Os estudiosos apontam que isso é um recurso literário feita pela comunidade de Lucas, que escreveu esse texto, né, ou propriamente Lucas, no sentido de também aqui apresentar, assim como o programa foi apresentado, né, o programa, a gente vai ver o programa de Jesus, ver como é que o ministério de Jesus se deu. De um lado, no primeiro momento, e aí isso vai se desdobrando, né, durante todo o Evangelho, a palavra é acolhida, a palavra, né, as multidões, né, cheias de entusiasmo, cheios de, né, de alegria, né, de esperança em relação a Jesus, essa multidão muda. Né? Essa multidão vai ser progressivamente cooptada, vamos dizer assim, né, por esses podres poderes que tramavam contra ele. E isso vai se dar no Evangelho de Lucas a partir do caminho da subida para Jerusalém. Né? O Evangelho das subidas, o Evangelho em que Jesus vai progressivamente se aproximando de Jerusalém. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse texto, né? E o contexto em que esse texto está. Vamos lá, vamos lá. Jesus então voltou para a Galiléia com a força do Espírito, depois da tentação no deserto. E sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, né? É uma outra forma de escrever. Onde foi criado. E segundo o costume, entrou em um dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Isso está em Isaías 61, 1 a 2. Vamos a Isaías 61, 1 a 2. O que é que está em Isaías 61, 1 a 2? Vamos lá. E aí a gente vai ver um detalhe que sempre me surpreende. Sempre me surpreende. Palavra que está escrita, né, no Evangelho, no texto, né, de Isaías que está lá no Evangelho. Isaías 61, 1 a 2. Deixa eu marcar aqui. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus.
Jesus parou antes da vingança. Vou ler o que está escrito. O Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Deus, o ano da graça. Ele para aqui. Em seguida, tem um I e um dia de vingança do nosso Deus. Isso é surpreendente. É surpreendente que o autor, né, Isaías, ou Lucas, tenha colocado aqui esse trecho, simplesmente não citado essa parte. Na compreensão judaica, a vingança cabe a Deus. Estuda, né, os salmos, os textos dos profetas, né, falam dessa vingança, né, de Yahvé dos exércitos. E que a vingança pertence a Deus. Né? Ela não pode ser exercida pelas pessoas. Né? Daí a gente vai ver uma série de relatos, né, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, falando sobre essa situação em que cai, né, sobre as pessoas que foram contra isso, contra aquilo, a ação de Deus, né, as maldições. O que eu estou querendo que a gente perceba aqui é que Jesus coloca uma dimensão muito singular. Jesus coloca aqui, como está escrito aqui no Evangelho de Lucas, sem o I, que está lá, né, no texto de Isaías, simplesmente o ano da graça. O ano da graça é o ano do jubileu. Sim. Dentro da tradição, né, há a prescrição do ano do jubileu. 7 anos de 7, somando 49. E no ano 50, existiria o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu. E o ano do jubileu é isso que está escrito aqui. É a libertação dos cativos. É o momento em que toda a propriedade privada passa de novo a ser pública. Em que as pessoas simplesmente não trabalham, porque recebem os alimentos da terra. E como é que era feito isso? Isso se fazia a partir da progressivo programa de acúmulo, né? De acúmulo não, de reserva de alimentos para os 7 anos seguintes. E aí, sempre esse alimento era guardado para, quando chegar o jubileu, ele ser consumido. Então, sempre tinha essa ideia de que esse tempo do jubileu, né, acontecesse. As dívidas seriam perdoadas. Né? A propriedade que estava, depois de 49 anos, sobre a tutela de uma pessoa, ela seria novamente socializada. Seria toda uma lógica de libertação, porque aqui era o ano do Senhor, era o ano da graça. E aqui é isso que é proclamado. E esse texto de Isaías, no contexto que está, é a do servo sofredor. É aquele em que, como está escrito lá, o servo, né, o autor se apresenta como um servo que se coloca, né, na dimensão do sofrimento por conta, não é, do compromisso que ele assume diante de Yahvé, por conta das ações dos poderosos, dos donos do poder. Não à toa, não é? Os primeiros cristãos e toda a tradição cristã reconhece o servo sofredor como Jesus.
aquele que está expresso lá em Isaías. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, é exatamente reconhecer aqui Jesus estabelece uma ponte entre ele, o servo sofredor, e o programa, vamos dizer, do ano da graça de Deus. E eu vou ler de novo o ano da graça de Deus. Né? Evangelizar os pobres, trazer a boa nova, o esperançar. Né? Porque é comum que diante de uma situação adversa, ecocida, genocida, os pobres, que são os mais maltratados, mais humilhados, mais rejeitados, excluídos de tudo, inclusive da sua dignidade, né? Eles não tenham esperança e não tenham essa dimensão de que podem, de que são capazes. E aqui o esperançar passa por a proclamação da Boa Nova. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente. Vamos junto. Você é importante. Vamos. Aqui a comunidade precisa se organizar. Os pobres precisam se organizar. Essa é a Boa Nova. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, os cativos. Quanta gente, né? E aí a gente pensa só, e aí é importante a gente pensar também, né? Nos cativos que estão nos presídios, né? Nas prisões insalubres, desumanas do Brasil. E aí a gente precisa trazer essa libertação no sentido de dar a essas pessoas a dignidade. Sim, elas estão cumprindo pena, mas que cumpram de forma digna. Quantos lá, né, são inocentes e por serem pobres e negros estão lá? Então, é essa libertação que a gente preconiza aqui. Mas eu gostaria de trazer também, né, as prisões mentais, né, dos negacionistas. Libertar a cabeça desse pessoal. Trazer esse pessoal à luz. Difícil? Sim, muito. Reconheço. Mas é preciso libertar as consciências diante dessa situação. Assim como os cegos recuperar a vista. A cegueira, né, ideológica imposta para não reconhecer essa realidade desumana e atroz, para que as pessoas acreditem que a pobreza, a miséria, a fome é um castigo de Deus, ou é alguma coisa que ajuda a gente a melhorar, alguma coisa assim. Não! Isso foi imposto pelos seres humanos, pelo um sistema opressor que coloca isso como arma para exterminar, para matar. E restituir a liberdade aos oprimidos. Claro, libertar da opressão, do jugo dos poderosos. Foi isso que Jesus veio fazer. É isso que ele está aqui. É isso que é a mensagem de hoje. É a mensagem do sempre. A gente precisa se libertar. A gente precisa sair. E compreender. Reverendo, mas isso é política. Não é? É. Tudo é política. Tá? Tudo é política. Somos bichos políticos. Né? Como diria Aristóteles. Somos políticos, sim. Jesus foi um agente político. E volto a dizer, Jesus morreu na cruz. E a cruz para o Império Romano é uma condenação por conta de crime político. Se ele fosse condenado por questão religiosa, ele seria apedrejado, por exemplo. Se ele sofreu
uma morte política, deve ser porque ele foi visto como um perigo político, né? Contra os poderosos da época. Como eu disse, pela prescrição religiosa, ele seria apedrejado, mas ele atentou contra o império, né? O império da época, os impérios mudam, né? Apenas o nome, mas as forças de domínio, de crueldade, de atrocidade, tortura, prisão, é a mesma de sempre. Então, depois de apresentar o programa dele, Jesus enrolou o livro, entregou aos serventes e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes, Jesus, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Hoje se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar, para anunciar, para libertar. Que sejamos também porta-vozes dessa boa nova. Que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um e cada uma. Que o Espírito Santo de Deus, que paira sobre o caos inicial, se faça presente na vida de você, na sua vida, na nossa vida, para que a gente possa, né, transformar essa realidade. Né? Como eu disse, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso, vem, entra na roda com a gente. E é isso que eu gostaria de trazer hoje para você. Que você não se sinta incapaz. Que você, pobre, oprimido, não se sinta, né, incapaz. Não se sinta isolado. Se você sofre por conta de problemas emocionais e psicológicos, procure ajuda. Sempre gosto de dizer isso. Procure ajuda profissional. Há redes de apoio. É importante, gente. É importante a gente buscar esse apoio numa situação que a gente está vivendo. Porque não é fácil. Não é fácil. Diante desses genocidas, ecocidas, a gente precisa se fortalecer. Por isso eu convido você a também participar do grupo de oração. Porque o grupo de oração é, acima de tudo, um espaço de abertura para que a gente se fortaleça. Junto, ali, naquela fogueira espiritual, a gente poder se aquecer. Né? Se aquecer diante desse calor? Não, mas assim, se aquecer espiritualmente diante do frio dos corações e diante da escuridão da alma. Que a gente possa, né, iluminar o caminho e o caminho do outro. Tá bom? Então, fica aqui o meu desejo de uma semana abençoada para todos e todas. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame a bênção sobre a vida de vocês. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe cada um e cada uma, hoje e para sempre. Amém, gente querida. Aquele abração, abração. Aqui dos 42 graus de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, gente. Fica com Deus.